A Bíblia diz que o nécio disse em seu coração: não há Deus. Mas as pessoas que dizem que não há Deus nos nossos dias não se consideram nécias, pelo contrário. Se consideram donas da razão, da ciência, do conhecimento humano. Mas a palavra de Deus que nós vamos ler este texto hoje no Salmo de número 53 diz que eles são tolos, nécios, desconhecem aquilo que é óbvio. Pela criação, a glória de Deus é manifestada. Vamos ler o texto, Salmo 53, do 1º ao 6º versículo, este salmo completo, e de já deixo a minha saudação para você neste dia com a paz do Senhor. Disse o nécio: no seu coração não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos do homem para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, e não há quem faça o bem nenhum sequer. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande tremor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus o rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Queridos irmãos, se eu tivesse que escolher um texto para um devocional, eu não escolheria este salmo. Não é da minha opinião falar sobre algo assim, mas neste devocional nós decidimos não pular os capítulos e permitir que a palavra de Deus fale aquilo que Deus queira nos ensinar. Aleluia. E quando nós damos esta permissão, nós temos que ouvir, ler e pensar em coisas que talvez não nos agrade tanto. O primeiro pensamento eu já compartilhei com você. A sabedoria deste mundo nega a existência de Deus, mas a palavra diz que o firmamento, as obras das mãos do Senhor, a criação, dá referência ao seu Criador. Atesta a obra, a grandeza e a perfeição e a sabedoria, aleluia, daquele que criou perfeitamente todas as coisas. No entanto, nós vemos não só esta realidade neste salmo, mas uma outra colocação muito interessante, e que é que ninguém há que faça o bem, nenhum sequer. Ninguém busca a Deus. Quando Deus olhou desde os céus, é o versículo 2, para a humanidade, para ver se algum tinha entendimento e buscasse a Deus. Depois ele segue no 3, diz: não, todos se desviaram, não há quem faça o bem, nenhum sequer. E muitas vezes nós, humanamente, mesmo crentes, nós encontramos bondade nas pessoas que desconhecem o caminho de Deus. Ou até aqueles que negam o caminho, o oferecimento da graça de Deus. Eles podem até fazer um bem, ou uma quantidade de bem. Mas Deus está nos dizendo que eles não seguem o caminho do bem. Não há um justo sequer. Aleluia. A justiça, o pecado, nos faz injustos diante de Deus. Podemos ser julgados por causa dele, somos e seremos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos, separados, estão da graça de Deus. Que o salário do pecado é a morte, aleluia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é oferecida, mas há um mundo de gente que despreza, que não aceita, que não quer. E nós temos que amá-los no sentido de expor a verdade, porque é somente a verdade os libertará.
Mas muitos de nós, muitas vezes, nos apiedamos, observamos uma bondade ou duas bondades e parece até que pomos estes bons numa categoria de meio salvos, ou como quem merece também o favor de Deus. Alguns religiosos de outras religiões, com certeza, os caracterizam em níveis diferentes pelas suas obras, mas aquele que conhece a palavra de Deus, e este salmo atesta de uma verdade, é que Deus, quando olha do céu para aqueles que estão fora hoje do pacto da graça, aleluia, na época do pacto da obediência à palavra de Deus, à lei de Deus, glória a Deus, estes não têm entendimento, estes são tolos, são nécios, não encontram a verdade de Deus proposta nem na palavra, nem na própria natureza, e eles estão todos perdidos. E porque eles estão perdidos, nós, como igreja, precisamos anunciar com a nossa vida, com a nossa boca, aleluia, a palavra da verdade, para que eles possam conhecer, glória a Deus, e possam escolher aqueles que quiserem o caminho oferecido pelo Senhor, por Deus que amou o mundo de tal maneira, por Jesus que veio ao mundo, aleluia, e hoje o Espírito usa a palavra que nós pregamos, esta palavra aqui, para convencer o pecador da justiça e do juízo. Que Deus abençoe e use a você, no entendimento de que não é que ele seja uma categoria pior de gente, pelo contrário, ontem nós estávamos ali, aleluia, e se estamos aqui é pela graça e pela misericórdia de Deus, cuidemos, permaneçamos em pé, mas que pelo amor a eles, nós não colocamos num patamar errado. O patamar que eles estão é de pecador, precisando da mesma graça que nós também precisamos, da mesma misericórdia, mas que eles precisam aceitar pela palavra de Deus que por nós deve ser pregada. Amém.